Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal, eu vou começar essa live hoje aqui com vocês, tá? Essa live eu vou contar com a participação da Fabiana, que ela é especialista em desenvolvimento pessoal. Então daqui a pouco ela vai estar entrando aí, eu vou chamar ela pra gente bater um papo juntas. E nós iremos falar sobre o afeto, né? O afeto é um dos mais nobres dos sentimentos que existem. E ele está presente em muitas relações, nas nossas relações, né, com as pessoas. Então, eu fiz um vídeo falando sobre o afeto. E hoje eu resolvi falar aqui nessa live para a gente falar com mais tempo, né? Que às vezes os vídeos ficam curtos. E aqui na live a gente consegue falar com mais tempo, né? Então, eu vou me apresentar agora, tá? Aí depois eu vou chamar a Fabiana para estar falando comigo, bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Felício, eu sou pedagoga, eu trabalho com desenvolvimento infantil e eu criei a página Aprender com Afeto. Então, nessa página eu coloco vários assuntos sobre o desenvolvimento da criança, né? Desde assuntos sobre recém-nascidos, do seu nascimento, a primeira infância, né? Até atividades, né? Então tem bastante coisa lá. Quem ainda não conhece, puder entrar para dar uma olhadinha, tá tendo bastante conteúdo bacana lá, tá bom? E hoje nós iremos falar aqui nessa live a respeito do afeto. Então, o que vocês acham, gente? Será que o afeto ele interfere no aprendizado da criança? Será que o afeto, né, a afetividade, ela tem influência no desenvolvimento da criança? O que vocês acham, né? O que vocês pensam sobre isso? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje, tá? Então, a primeira infância, ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, porque é na primeira infância, do 0 aos 6 anos, que a criança ela começa a se desenvolver, a ter as suas novas aprendizagens, as suas descobertas, né? Então eu estou falando bastante essa semana sobre isso, sobre a interação que os pais eles têm com seus filhos, e essa interação é fundamental para esse desenvolvimento, né? Então, eu vou agora chamar a Fabiana, né, que ela vai ajudar a gente a refletir aí sobre o afeto, tá bom? E a gente vai continuar o nosso bate-papo. Aguardando a Fabiana entrar, tá bom? Se vocês quiserem interagindo e falando sobre o afeto, como que vocês percebem, tá? Essa interação, né, que acontece não só com a mãe, com a criança, mas também na escola, né? Oi, Fá. Oi, gente, boa A Fabiana tarde. chegou. Fá, eu já Obrigada, me Cláudia. apresentei. E agora, se você quiser se apresentar, e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Obrigada, Cláudia, pelo convite. Eu, em particular, fico muito feliz, tá? Em estar falando um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil. Apesar de hoje trabalhar muito com adulto, vou falar para a pessoa, vou me apresentar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Jesus. Eu trabalho com gestão de pessoas há 23 anos. Então, eu sou formada em psicologia organizacional após minha especialização em organizações, mas eu tenho 3 faculdades na realidade e agora eu sou estudante também de psicologia. Em breve eu estou com a minha formação em psicologia e por isso que eu conversei também com a Cláudia dessa importância do desenvolvimento. Hoje eu trabalho mais com pessoas para desenvolvimento para o trabalho, para a vida pessoal, transição de carreira. Mas um dos pontos que a gente trabalha bastante também, isso dentro da psicologia, é o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque quando a gente faz análise das crianças, né, isso até
um trabalho conjunto com o pedagogo, numa avaliação multidisciplinar, o que acontece? A gente vai lá no comecinho com a mãe. A gente não começa essa entrevista normalmente com a criança, né? Quando a criança é enviada, às vezes, para nós trabalharmos, né, nessa equipe, a gente faz um relatório, mas aí as nossas perguntas começam com a mãe. Como foi a gestação, o que ela sentiu, como foi o desenvolvimento durante os 9 meses, se aquela criança ela era desejada, se ela realmente foi programada. Então, o que acontece? As pessoas às vezes acham que esse desenvolvimento, algumas linhas da psicologia trabalham muito hoje com a parte comportamental. Eu até gosto bastante, porque isso em adulto é um pouco mais fácil. Mas quando envolve a criança, o que a gente acaba estudando um pouco mais, desde lá do Piaget, né? Que quem é da pedagogia também estuda bastante. Tem até uma frase dele aqui que eu vou falar depois. Tá vendo? A gente nem combinou, tá vendo? De quem que a gente ia falar. E aí, o que acontece? Desde lá, já é formado na gestação a inteligência na criança. Então, desde que você descobriu lá que a criança foi formada, que você pegou o seu exame, olha, deu positivo, que aquilo é uma emoção muito grande para a mãe, ouvir o coraçãozinho ali quando o médico fala, que você fala, parece uma sementinha, ela já está sendo formada. E isso é muito desenvolvido, a inteligência dela, até a formação neural, a parte fisiológica, até realmente chegar à finalização da gestação, para que essa criança nasça, né? E tudo isso vem, sim, dos pais, tanto na parte genética, né, que a gente sabe que tem muitas coisas, quanto da parte também emocional, dessa inteligência na criança. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais dessa proximidade que os pais têm, desse afeto, desse carinho, e que eu possa contribuir também para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Tem muitos teóricos que acham que defendem, na realidade, que essa criança pode ser moldada, só que o desenvolvimento dela normalmente é até 7, 8 anos. Então, todo esse desenvolvimento até os 7, 8, 9 anos, essa criança está tendo aquela formação, e a afetividade com os pais é um laço muito grande para a vida adulta. É fundamental, então, né, Pá? É fundamental. Tudo isso começa desde lá, de quando ele já foi gerado, gente. Não tem essa situação que o pessoal fala, depois que nasceu vai mudar a personalidade, vai mudar o comportamento. A gente não muda, a gente pode moldar, a gente pode mostrar para as pessoas que elas podem ter outro caminho, que elas podem realmente aperfeiçoar aquilo, mas que eu vou falar um pouco mais sobre essa inteligência também. E até hoje, quando eu falei para as pessoas da inteligência emocional, que é um do tema que eu vou trazer, e aí a gente vai falar isso também, da inteligência emocional na vida adulta. Então, Cláudia, eu quero realmente estar trazendo para as pessoas como o pedagogo, o psicólogo, aquelas pessoas que estão envolvidas nos processos, vai ajudar o pai e a mãe nesse carinho, nessa afetividade. Tem muita gente que acha que não, mas tudo é um processo e um envolvimento para que o resultado final seja realmente o melhor para a criança. Exatamente. Então, quando a gente se envolve com criança, ponto também muito importante, né? É que até eu falei no vídeo sobre o afeto, né? Que eu fiz um vídeo sobre afeto para crescer. Ele fala assim que o afeto é um dos sentimentos mais nobres que existe. E é um consenso da neurociência. Você que tem mais experiência pode falar melhor para nós. Porque o afeto, quando ele é oferecido para a criança logo lá nos primeiros anos de vida, né, da criança, ele vai ajudar a criança como um protetor contra doenças, ansiedade, depressão.
É um ponto muito importante isso, né, Até Fran? porque, assim, nós hoje, que nem com tudo que está ocorrendo, as pessoas falam o quê? Ah, você tem que fazer atividade física porque vai ativar mais hormônios no seu corpo. Realmente, todos os hormônios que a gente tem, tanto do prazer, da felicidade, do aprendizado, da inteligência, o nosso corpo produz. Então, as pessoas às vezes não entendem o porquê que depois você fala assim, ah, mas eu vou fazer uma atividade física. Pode ver, até uma criança. Ela tá ali, ela faz atividade às vezes com os pais, que tá que ela quer um laço também. Ela quer essa afetividade dos pais, que às vezes é uma forma que ela encontra aquele momento para ter esse carinho. E aí, logo após, ela fica tão feliz, tão eufórica, por quê? Porque são hormônios que são ativados no nosso organismo. Então, tudo isso é comprovado pela neurociência. Que existem pesquisas, né, Flá? Assim, a serotonina, endorfina, que às vezes a gente vê tudo isso e acha assim, são nomes difíceis. Eu sei, só que o nosso organismo produz. Então, após uma atividade, por mais que você esteja cansado, o seu cansaço físico, você se sente bem. Então, por que algumas crianças até passam, que nem... Tem muita criança obesa, né? Eu gosto muito também desse assunto da obesidade infantil, porque o meu filho foi gordinho quando pequenininho, e ele nasceu já gordinho. Nasceu. Todo mundo olha e fala assim, nossa, mas como assim, né? E aí eu falo para as pessoas, né, que a reeducação alimentar, como eu fui colocando isso para ele, mostrando a importância desse cuidado, porque daí eu me tornei... Né? No primeiro momento era a mãe chata, né? Porque daí minha mãe não pode, minha mãe fala que não pode. Mas aí eu expliquei para ele a importância disso. Então, a gente pode ver, Cláudia, que todo esse desenvolvimento infantil é desde lá, né? Todos esses hormônios que o nosso corpo produz, que a neurociência hoje, ela está muito mais avançada do que há muitos anos atrás. Por que hoje se fala tanto, né, de ansiedade? Antes a gente não ouvia falar que tinha diabetes infantil. Todo mundo fala assim, nossa, mas você vai medir a pressão de uma criança? Antigamente não se media a pressão de criança. Agora a criança chega num consultório médico, o que acontece? Não, vamos ver, ela tem diabetes, ela tem isso aqui. Aí você fala, nossa, justamente por isso, entendeu? Então, essa parte neural que tem da formação, desde lá, da gestação, né? Por que a gente tem que tomar, às vezes, as pessoas não entendem, né? Acho que nos 3 primeiros meses tem acho que é ácido fólico, o que a gente toma. A gente toma, né? Na gravidez. A gente toma nos 3 primeiros meses, e às vezes a gente nem sabe para quê. Eu conheço um pouco mais porque eu trabalhei 10 anos na área da saúde, então eu conhecia muito bem isso. Porque é para a formação do tubo neural. Às vezes a mãe não toma vitamina, acha que vai engordar. Não, só que assim, tudo aquilo ali que o médico passa, principalmente no comecinho da gestação, é justamente para auxiliar em toda essa formação física e neural da criança. Então, então, daí você vai pegando essa parte realmente do desenvolvimento, como que tudo isso, quando ele chegar lá na infância, né? Ou mesmo pequenininho, né? Que você pode falar um pouco mais, começa a aprender as letras, começa a aprender a fala, como que os pais hoje podem ajudar, né? Porque tudo começou lá atrás. Então, esse é um campo bem interessante que tem realmente de uma formação que quando a gente vai pegar não só na parte genética, mas na parte física e emocional, é tudo um envolvimento que tem hoje e a ciência fala muito sobre isso. Então, são métodos comprovados tudo isso. Não é porque a gente acha, não é porque alguém falou. Não, é comprovado. E o trabalho que a gente pode fazer com os pais, com essa equipe, e você como pedagoga, né? Como que a gente pode, então, Cláudia, realmente estar auxiliando tudo isso e para que os pais também tenham ciência dessa importância, né? Dessa formação para a criança. Então, o vídeo que eu estou fazendo essa semana, fala exatamente sobre isso. Que são os facilitadores da alfabetização. Por quê? Aí a gente escuta alfabetização. Acha que só
lá no primeiro ano do ensino fundamental, quando a criança está sentadinha na cadeira, na frente da lousa, que vai aprender a ler e escrever. E não é. Tudo que a criança vai vivenciar, né? Todas as experiências, todos aqueles estímulos que ela vai receber, desde o ventre da mãe, né? Desde o ventre da mãe, que a gente coloca uma musiquinha, uma cantiga, uma musiquinha de ninar, a gente lê uma história, né? Para o bebê lá dentro do ventre ainda, dentro da nossa barriga. E ali a criança já está aprendendo, né? Que a criança, nos 3 últimos meses de gravidez, ela já reconhece a voz dos pais, né? Então ali ela já está tendo essa interação com a família. Então, E aí, a família... Não, e se você for ver, que nem você falou que é nos últimos 3 meses, mas tem estudos, Cláudia, que fala que desde lá da formação, a criança já sente tudo isso. Então, realmente, o reconhecer a fala, a voz, pode ver, né? Quando a gente está lá no 7º mês, né? Que aí a gente fala assim, mas essa criança... a mamãe tá aqui quietinha, mexe aí, queria ver, né? Que quando a gente tá grávida, a gente tem essas conversas com a nossa barriga, com o nosso bebê, né? E aí a gente fala, aí ele começa a se mexer. Por quê? Porque ele sabe e ele reconhece que os pais estão ali, que é o momento que você tá mais tranquila, né? E que eles estão conhecendo a voz. Tem também estudos que falam que as músicas que você ouviu, ou que às vezes você colocou para a criança ouvir, auxilia nesse desenvolvimento. E depois ela reconhece. Ela reconhece realmente que durante aquele período da mãe gestante, ela ouvia aquilo. E isso fica na memória da criança. Não tem como... Às vezes as pessoas falam, mas é só um bebezinho. E tudo isso fica ali na formação dele. Então é bem interessante mesmo, porque a gente acha que, depois que sai da barriga, não, gente, é desde lá da formação e tudo mais. Então, e aí, ali já começa todo o processo. Então, é ali dentro do ventre da barriga, né, da mãe, que já começa esse processo de aprendizagem, essa interação, já começa a criar esse vínculo, que é o afeto, né? A gente já começa a amar aquele serzinho que tá lá dentro da nossa barriga, né? Que a gente nem viu ainda, mas já ama. Aí, quando nasce, pronto. Ali já concretiza, né? Ali concretiza, a gente já vê, já começa a cuidar, aí vem os cuidados, né? Aí começa a vir os estímulos, aí a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, o que eu falo bastante sobre os facilitadores da alfabetização é exatamente isso. São essas interações que os pais fazem com as crianças. Mas tem que ser de uma maneira estratégica. Mas, eu vou estar ensinando meu filho a todo momento. Você vai estar de uma maneira natural, né? Você vai estar fazendo de uma maneira natural, mas estrategicamente pensando no desenvolvimento dela. Então, existem estratégias para isso, né? Sim, é até interessante, que nem você falou, que nem agora, principalmente com as mães, em casa, com as crianças o dia todo, né? E aí, tem muita mãe que está colocando em rede social. Eu trabalho com escolas também, eu faço processos seletivos de professores, diretores, pedagogo, ADI, né? E aí, às vezes, a mãe coloca assim, nossa, como é que a professora aguenta 40 crianças dentro de uma sala, 20, né? Dependendo de uma escola, mas tem escola que chega a 30, né? E aí o pessoal fala assim, eu não tô aguentando um. Mas por quê? Porque tem estratégias, né? Você cria uma rotina, né, Fabi? A gente cria uma rotina, então a criança lá já sabe que ela vai chegar, vai ter aquele horário para isso, para aquilo. É o horário da entrada, é o horário da aula de português. Então a criança lá já está dentro daquela rotina. Então é isso que a gente fala também bastante nessa quarentena, né? Você está conseguindo criar rotinas de estudo, está conseguindo manter uma rotina, porque se não tiver uma rotina, gente, a rotina ela é um norte, é um guia para a gente. Se a gente não tiver essa rotina, a gente se perde, né? Até porque em casa a gente fala disso com as crianças, porque tem pais que às vezes deixam a criança ir dormir 11, meia-noite, né? Às vezes agora nessa quarentena, como tá tudo de cabeça para baixo, tem pai que deixa a criança jogando videogame até 2, 3 horas da manhã. Isso acontece. Só que toda a parte de desenvolvimento infantil,
até mais ou menos uns 14, 15 anos, que eles estão nessa fase até a pré-adolescência, o sono ele é muito importante para o desenvolvimento tanto intelectual quanto físico. Então, se eles tiverem realmente uma rotina de sono, de alimentação, tudo isso vai sim ser modos para que ele tenha um desenvolvimento melhor. Por mais que às vezes os pais estão cansados e não sabem como lidar com isso, é realmente ter essa rotina de alimentação, ter uma rotina de sono para eles, que é muito importante, porque às vezes o que acontece? Os pais deixam às vezes dormir até ficar jogando até 2, 3 horas da manhã, e aí a criança no outro dia quer acordar meio-dia, 1 hora da tarde. Então assim, como que você vai criar uma rotina dentro de casa, sendo que os horários que ele teria teria que estar estudando, ele ainda está dormindo. Eu sei que é bem complicado, porque eu tenho um adolescente em casa, Cláudia, e ele vai fazer 15 anos esse ano. E aí eu falei para ele, olha, você tem que estudar, né? Então tem alguns horários. Só que às vezes, pela idade também, que é essa questão da adolescência, quando eu falo, olha, chega, desliga e vai dormir, menina, tem dia que eu falo, olha, aí até ele fala para mim, mas por que, mãe? Aí tem hora que você já tá tão cansado, porque eu continuo trabalhando também, né? Não deixei de trabalhar, tô trabalhando em casa. E aí eu pego e falo pra ele assim, olha, por quê? Porque tem que agora descansar e é o horário de desligar. E cada vez mais na adolescência a gente sabe que vai piorando. Então, assim, realmente criar isso e que seja um hábito, né, de rotina para eles mesmos. Então, isso é bem importante mesmo. Que é o mais saudável, né, Fá? É o mais saudável para eles, né? E eu já li também sobre o sono, que o sono é importante que a gente fixa, né? A gente fixa a aprendizagem. Então, que a criança aprendeu ali na escola, aquela aprendizagem que ela teve naquele dia, durante o dia, à noite ela vai dormir e vai fixar na sua memória durante o sono. Então, se a gente tiver um sono adequado, certinho, né? Uma noite tranquila de sono, com mais horas, né? Vai facilitar para essa aprendizagem. Você falando, é um assunto bem interessante, porque a gente tem as 3 fases do sono, né? Que é aquele pré-sono, que você tá ali pegando no sono. Então, é bem importante você realmente estar indo para descanso, não para celular, para televisão. Porque ali, a segunda fase é a fase que você já está entrando num sono mais profundo. E, assim, o nosso organismo ele é tão inteligente, Deus nos fez tão perfeito, que, assim, a terceira fase é quando a gente pega e tá ali. Que às vezes não tem aquele horário que você fala assim, nossa, mas o melhor do sono eu tenho que acordar. Tem que acordar. Só que é quando o seu organismo já realmente processou tudo isso, né? E aí ele tá ali, já tá assim, aquela fase que ele entrou em sono profundo, que é quando a gente descansa tanto a mente quanto o corpo. Porque durante o sono também a mente continua funcionando. Por isso que a gente sonha, até isso é um assunto bem interessante. Às vezes o pessoal fala, por que eu fazer uma live sobre isso, né? Dá, por que sonha? Eu falo muito sobre isso porque acabo estudando, né? Eu estou estudando, fazendo na faculdade agora, e a gente tem muitos desses assuntos. E aí entra essa questão do sonho. Que é quando a gente está no sonho. Por que às vezes a gente lembra, às vezes não lembra? Tem alguma associação não com o dia que a gente passou? Isso é bem interessante, tá? A gente pode realmente estudar. É muito assunto, porque desde lá, quando Freud começou, né, a falar sobre isso, sobre a interpretação dos sonhos e como isso é utilizado nas pessoas. Então, até hoje, tem algumas áreas da psicologia que utiliza o sonho, sim, para estar ajudando a pessoa, porque às vezes ela não consegue expressar aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sentindo. Então, é um assunto bem interessante, Cláudia, que dá uma live, sim, bem... E é importantíssimo. Eu lembro na sala de aula, às vezes a criança dormia em sala de aula, aí a gente ia conversar, mas o que está acontecendo? É que ele fica no videogame. Tá, então, prejudicava o mas desempenho da criança. Aí a culpa é de quem, né? Não é da criança. Por mais assim, porque daí os pais querem descansar, porque daí trabalhou o dia inteiro, porque daí tá cansado. Só que o pai não impôs limite, né? Os pais. Aí que a gente fala que a importância realmente
de estar trazendo esse afeto, esse carinho para a criança e vai ajudar muito no desenvolvimento dela. Então, é bem importante mesmo esse limite dos pais para que essa criança realmente tenha esse desenvolvimento melhor, tanto na parte afetiva quanto na parte física, né? Porque a gente sabe que na escola isso atrapalha bastante mesmo. É verdade. Ô, Fá, sobre o afeto, né? A gente também pode falar, assim, igual você estava falando lá no começo, que tem as influências, que a gente sabe que tem a carga genética, né, da criança, sobre a formação da personalidade, né? Sim. A gente sabe que tem a carga genética e tem até exemplo de irmãos gêmeos, né, que eles são com a mesma carga genética, só que o que vai mudar? As suas experiências, né? Então, as suas vivências, né? Isso vai fazer a diferença na hora de formar a personalidade. E você pode até, que você falou da questão de ser gêmeos, né? Que às vezes o pessoal fala, mas eles têm as mesmas reações, né? Nem sempre. Por quê? Porque tem casos, eu já estudei um pouco também, que gêmeos que foram criados em lares diferentes. Né, que algum pai, os pais abandonaram e acabou sendo adotado por duas famílias diferentes. E aí, essa convivência com os pais separados, vamos dizer, né, com os pais que adotaram, foi comprovado que eles tinham mesmo a carga genética, mas como essa convivência deles foram em locais diferentes, esses pais trouxeram toda a experiência para o comportamento. Então, tem sim a parte genética, que a gente sabe que vem dos pais, mas o comportamento também é bem interessante porque isso pode ser modificado. Foi aquilo que eu te falei. Com as pessoas que ela está vivendo, como ela está convivendo com as pessoas, vai influenciar. É o ambiente, né? O ambiente, né? Então, é o que a gente fala bastante na pedagogia. O ambiente rico de estímulos, né, apropriado. E juntar esses dois fatores, o afeto e o ambiente, né, proporciona muita coisa rica para a criança, né? Sim, o desenvolvimento vem desde lá da barriga até adulto. E até essa semana, quando eu estava fazendo uma live falando sobre mindset, aí acho que até você também cabe, a gente falou que tem esse mindset que é realmente o pensamento que a criança tem para o crescimento ou para as ideias fixas que ela já tem. Então, às vezes, aquela criança, os pais falaram para ela, olha, você não sabe fazer, olha, você não é um bom aluno. E aí, e tem outra criança que os pais incentivaram e que mostraram que ela é capaz de aprender. Aquela psicóloga que eu falei, a Carol Ducker, acho que é isso que fala o nome dela, ela diz que a personalidade é formada até os 7, 8 anos. Só que isso depois, quando adulto, é possível sim ter uma bagagem afetiva junto com uma prática comportamental para estar mudando o pensamento. Então tem essa formação sim, mas que ajuda nesse desenvolvimento lá, né? Essa parte que nem a gente fala, porque tem muita gente que coloca a culpa na genética, né? Ah, porque meus pais foram assim. Ah, porque o mundo é assim. Sempre tem um culpado. Só que tem famílias ou pessoas, né, que conseguiram um desenvolvimento melhor, mesmo os pais não tendo recurso. E aí? Você entendeu que foi a maneira de pensar, de estudar, motivação, de como ela né? Teve um estímulo, teve uma motivação para aquilo, né? E acreditar realmente que ela é capaz. Então, aí mostra a parte afetiva que os pais têm nesse relacionamento, como eles devem se comportar com essas crianças, com os adolescentes também, porque tudo envolve uma parceria, né? A parceria com os pais e a criança, né? Os filhos e a escola, né? Com o pedagogo, com o psicólogo, que às vezes as pessoas não entendem essa equipe multidisciplinar, porque ainda não tem, eu acredito que são poucas as escolas que têm essa ajuda de parceria para os pais. Isso seria bem interessante, é uma coisa que as escolas deveriam ter, porque vai ajudar em vários aspectos de como entender, que é desde lá da infância, né, da gravidez, até eles serem adultos. Exatamente.
É isso mesmo, Fá. Outra coisa também, Fá, sobre a afetividade é a socialização, né? Então, a afetividade, ela também proporciona essa socialização. Então, a criança ela vai se relacionar com outras pessoas. Depois que ela saiu dali de bebezinho, com aquele vínculo entre a família, ela vai se relacionar com outras crianças, com outros adultos, vai ter outras experiências, né? Então, a afetividade e a socialização, elas andam juntas também, né? Até quando, às vezes, a criança, aquela primeira infância que a criança vai para a escola, que tem pais que, né, vai aquele primeiro dia da aula. Tem criança que ela dá até tchau para os pais, né? E o pai e a mãe ficam tristes, porque eles não querem cortar aquele laço afetivo, porque assim, como que o meu filho, né? Porque acho que é vai 6 aninhos, sobreviver sem mim. vai conseguir, é isso mesmo. É de realmente tentar cortar esse cordão umbilical, né? Que principalmente quando entra na escola, porque os pais às vezes ficam ali no portão chorando, e aí às vezes tem criança que dá até tchau. E aí a mãe e o pai não entendem. Só que essa afetividade, né, que é o vínculo que tem, ela não vai ser quebrada. Isso vai servir para fortalecer a criança. Desde lá, né, da gestação até os primeiros anos, que é realmente estar envolvendo e entendendo como que essa parte afetiva pode afetar a criança, né? Porque tem muito pai que às vezes ali ainda se faz de vítima, mas você tá me deixando, você sabe? E aí não, gente, é fazer um papel contrário. Quem é criança ali é o filho. Os pais vão ter que estar cortando, né? Porque tem muita situação que quando chega lá na adolescência não entende por que ele quer um pouco mais de liberdade e os pais não querem dar. E aí esse laço afetivo não é que ele deixou de amar, né, o pai ou a mãe, mas é que ele tá querendo criar o mundo dele. Quando ele entra na escola, né, que eu acho que é bebezinho, às vezes entra em creche e tudo mais, ele já tá criando o mundo dele ali. E essa ajuda que a psicologia, a pedagogia dá para a criança ali é mostrar para ela que ela é capaz, sim, né, de criar naquele mundo dela, que ela tem a afetividade tanto dos professores quanto dos pais, mas que ela também tem que criar e crescer. Ela vai ter que crescer. Algumas situações vai doer, porque daí você fala assim para ela, olha, você tem que aprender. Tem criança que tem mais dificuldade no aprendizado. E aí os professores com as técnicas, né, os pedagogos com as técnicas que a gente sabe que tem, ela vai tentar de toda forma ajudar essa criança. E os pais também vão ter que ajudar. Então, é um vínculo que tem dessa, vamos dizer assim, uma parceria que tem que ter entre a escola, a criança, a pedagoga, a professora que está ali, para que esse laço afetivo seja, vamos dizer assim, construtivo para a criança. Em sala de aula, eu vivi muito isso, né? Eu vi, assim, que era através do afeto mesmo a gente conseguia. Não tinha outra forma. Era trazer a criança pegar confiança em você, aí a gente conseguia desenvolver um trabalho. Porque de outra forma não tinha jeito de você chegar naquela criança, né? E principalmente aquelas crianças que eram mais agressivas, que davam mais trabalho, que tinham mais dificuldade de aprendizagem, essas daí que precisam de mais atenção ainda, né? Então, o afeto, ele é uma segurança da criança. A criança ela se sente segura. Então, quando ela pegava confiança em mim, é com a tia Cláudia, então eu vou, né? Porque tinha confiança, a gente já tinha aquele relacionamento, a gente já tinha aquele laço afetivo, né? Então, comigo, às vezes fazia, quando ia substituta, não fazia, por exemplo. Né? Porque a gente já tinha aquele laço. Aí, quando chegava a vez da outra professora, ele estava fazendo, não fazia. Porque não tinha aquele laço com aquela pessoa. Né? Então, é uma coisa criada, é construída. Não é assim, de um dia para o outro. Né? Então, isso também acontece bastante, Cláudia, em criança com alguma déficit de atenção, com alguma criança especial. Hoje, né, as pessoas estão conhecendo um pouco mais do autismo, conhecendo um pouco mais da dislexia, do TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, da descalculia, que às vezes o pessoal não conhece muito como funciona, que é aquilo que a criança tem dificuldade na matemática. Então,
Essa compreensão também do afeto que os pais têm que ter é o que nesses casos, que às vezes até tem criança que toma alguma medicação, que a gente sabe que é necessário, né? Passa com a psicóloga, passa com a pedagoga, passa com o médico também. Por isso que a gente fala dessa equipe, né, da ajuda, não só para criança especial, mas para todas as crianças. Eles entendam também que quando chegar o seu limite, né, que às vezes o pai e a mãe também tá explodindo, tá cansado, já não aguenta mais, que eles respiram fundo e que aí converse olho no olho com a criança. Isso vai ajudar bastante também. Exatamente. O Fá, eu vou ler então um trechinho aqui do Piaget, ó, sobre afetividade. A afetividade é uma sensação de extrema importância para a saúde mental. É aquilo que a gente está falando. De todos os seres humanos. Então, não só das crianças, a gente gosta de quem? De quem nos trata bem, né? De quem gosta da gente, onde a gente se sente bem, não é assim? Então, por influenciar o desenvolvimento geral, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo, tornando-se assim essencial para a aprendizagem. Então, a afetividade, ela tem que estar presente em todo momento, tanto na família, quanto na escola, nas nossas relações, ela está presente, né? E ela permite que essa aprendizagem aconteça, porque é o exemplo que eu estava dando anteriormente, do aluno que quando a professora substituta não estava na sala, ele tinha aqueles comportamentos. E quando eu chegava, era outro comportamento. Mas por quê? Eu tinha criado aquele laço com a criança. A gente já tinha um relacionamento de confiança, né? Uhum. Já tinha construído esse relacionamento. É um relacionamento que se constrói, não é hoje para amanhã. É construído, é dia a dia, é você conquistar, é você chegar na criança. E com os pais também é a mesma coisa que você está falando do seu adolescente, né? Vocês tentam criar aí combinados para poder se relacionar. A vida da gente é isso, é relação com todos, né? Essa questão de organização, de afetividade, o que a gente fala, né? Porque se ele criar uma rotina, vai facilitar a vida dele escolar, porque daí ele vai saber que existe regra, esses princípios e esses valores que eles trazem, né? Que às vezes os pais querem jogar isso para as costas dos professores, não é dos pais também. Primeiro em casa e depois a escola é um auxílio. O que a gente vê que às vezes é que acha que a escola tem que ensinar, a escola tem que educar. Sim, a escola tem sim o papel dela, né? Todos os professores que eu já conheci. Ela complementa, né, Fá? É um complemento, né? E os professores que eu vejo, Cláudia, até hoje, os contatos que eu tenho, conheço muita gente que faz a pedagogia e que se elas pensassem somente no retorno financeiro, elas nem estariam fazendo. Porque a gente sabe que o professor hoje não é valorizado, deveria ser uma das carreiras, né, que tem mais bem pagas. Muito bem paga. Porque você pensa ali, quem que está formando um advogado, quem que está formando um doutor, um médico? É o professor. Tudo começou que a gente lida com vidas, né? Todo mundo lembra de um professor. O professor ele deixa marcas na gente. Se o professor for bom, ele vai deixar uma lembrança boa. E se o professor for ruim, ele vai deixar uma lembrança ruim na criança. Então, todos nós temos uma lembrança do professor. Então, a gente lida com vidas, né? Todo dia que a gente chega na sala de aula, tem ali 20 vidas nos esperando, né? Pra gente aplicar conteúdo, trazer informação. Mas, antes de tudo, entender quem que é aquela criança. Né? Aquela criança tá ali, ela precisa do quê? O que ela não tem lá na casa dela, que ali na escola ela pode encontrar, na professora ela consegue encontrar, né? Nos amiguinhos, tudo esse aprendizado que a escola leva, né? Através de valores. Muitas vezes eu tive que parar a minha aula para eu ensinar valores. Para eu falar, ó, vamos conversar, vamos parar aqui, vamos conversar então? E essa atitude. Você dava aula até que idade, Cláudia? Quinto ano, até o quinto ano. Então, do infantil ao quinto ano.
Então a gente parava a aula para falar, ó, essa atitude foi legal, por que não? Então, é valores, gente. A gente trabalha o tempo inteiro com valores com a criança. Né? Realmente, Então até vai muito porque... além, né? Vai muito além de jogar conteúdo. Vai muito além Não, disso. e realmente, né, quando você fala desse aprender com afeto, é realmente como a criança vai colocar isso depois. Como nós adultos vamos lembrar de tudo isso. Como você falou, tem professores que a gente não esquece. Ou porque ele te marcou, porque ele foi muito ruim. E ruim não é no sentido de não te ensinar, porque a maioria, quando são ruins, eles não são ruins de ensino. Eles são aqueles professores rígidos, então é diferente de uma pessoa né? má, entendeu? E aí, o que que acontece? Quando eu estava no 8º ano, até você me fez lembrar isso, eu sempre estudei era A e B lá, né? E eu sempre estudei no B. Quando foi no último ano, eles resolveram mudar algumas pessoas do B para o A. Só que eu não queria ir. O que que acontece? Por que que eu não queria? Porque naquela ocasião eu não conhecia ninguém. E eu pedi realmente para trocar, para voltar, porque desde do prézinho até o 7º eu tinha feito uma turma. E no último ano eu ia para outra turma. Eu fiquei muito chateada, só que foi o ano que lá tinha uma professora de matemática que ela era muito brava. Muito brava. Só que ela realmente te ensinava matemática. Você aprendia. E foi o ano que eu mais aprendi. Porque, apesar de eu não querer estar ali como, né, que era aquela coisa de adolescente, né? Na época eu tinha 13 anos, era bem criança ainda. Foi o ano que eu mais aprendi. Por quê? Porque ela era uma professora muito brava, ela era uma japonesa muito brava, mas que ela fazia questão de você lembrar ela depois, assim, você lembrava dela. E eu, depois de muitos anos, eu encontrei com ela na escola do meu filho, ela deu aula para ele depois. Ai, que delícia. E aí eu lembrei disso, eu falei, gente, como é que pode, né, um professor marcar a vida da gente? Que nem eu te falei, o ser ruim, que às vezes as pessoas acham que é uma palavra ruim, nossa, mas ela era má. Não, ela não era má. Ela tinha essa personalidade forte de ensinar. O papel dela realmente ele foi cumprido, que foi me ensinar. E hoje eu sou grata por ela de ter passado aquele período que, apesar de não gostar tanto, eu nunca gostei muito de matemática. Nunca fui aquela pessoa apaixonada por matemática. Meu negócio era falar português, nunca foi. E nesse ano foi o ano que eu aprendi muito. Então aí a gente vê a importância desse afeto que o professor tem, que ali ela não queria o meu mal, entendeu? Ela queria o bem. Só que ela queria o bem que você aprendesse. Então ela era assim com todo mundo. E isso ficou marcado, mas não ficou marcado como uma coisa ruim. Então às vezes a gente tem essas lembranças, né? E isso é bem interessante mesmo. O quanto o professor, que nem a gente fala, né? Você lembra do seu professor do primeiro ano? Todo mundo lembra, eu lembro. Então, a minha professora do primeiro ano, ela já era uma senhorinha de idade. E eu lembro dela até hoje, Dona Dulce. Eu lembro das minhas professoras do infantil. Eu lembro não, então, do infantil. Do infantil, eu lembro das duas, porque eu tive duas, né? Que naquela época eu fazia 2 anos antes. E eu lembro das duas. E aí você fala assim, nossa, mas passou tantos anos e a gente lembra? Lembra? Porque realmente a fase do afeto do professor com o aluno, aquela transição que tem, né? De desenvolvimento do crescimento para a criança, que vai ficar marcado na memória dela. Então, é muito interessante que nem você colocar esse realmente aprender com afeto, porque tudo isso vai trazer para ela essas lembranças que um dia ela pode ter até muitos anos. Ela vai lembrar de tudo isso, é bem legal mesmo. Quando eu criei a página, eu fiquei pensando no nome, né? E quando eu cheguei nesse nome, eu parei, gente, é isso que eu quero. Aprender com afeto. Porque foi isso que eu fiz até hoje, é isso que eu vou continuar fazendo. Ensinando, né? Agora orientando os pais, né? Através de estratégias aí, colocando essas atividades, auxiliando, mas usando... utilizando o afeto, através do afeto, não tem outra forma.
né? Não existe outra forma. Até assim, se você for pensar, não só quando criança, mas a gente adulto também, se as pessoas te pedirem as coisas com educação, com carinho, você faz até questão de fazer para ela. Então, esse aprendizado, esse desenvolvimento que tem, você vê que não é só lá na infância, é para nós também, adulto. E aí, eu falo isso para as pessoas, né? Quando eu vou orientar também para a carreira, para a transição, para ela querer realmente se encontrar, eu cumprir a missão de vida delas, eu sou muito... eu falo isso para as pessoas, né? Depois que você descobre a sua missão, você faz sem pensar. E daí você faz realmente com esse afeto, com esse carinho, e que mesmo que você às vezes tenha que se desdobrar para conseguir, você não sente como um fardo, algo pesado. Nas transições de carreira hoje, começa desde lá de pequenininho, Cláudia. Né? Esse desenvolvimento que a criança... Porque muitos pais, o que acontece? Qual é a pergunta que os pais fazem? O que você quer ser quando crescer? Aí a criança acaba se identificando. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser professor, né? Porque ela se identifica com aquelas áreas, ou quero ser psicólogo, que hoje já está um pouco mais na moda, porque o povo tirou um pouco do preconceito, mas ainda tem bastante. Mas ainda tem bastante, ainda tem até dos próprios pais. Mas o que acontece? Quando a gente faz essa pergunta lá para a criança, ela às vezes, ela não está falando o que ela quer ser. Ela está se espelhando no que o outro é. Então, o que vai acontecendo? Vai passando os anos, aí ela faz um curso que ela não quis, que foi imposto pelos pais. Ela escolhe, às vezes, a faculdade porque o pai é advogado, porque o pai é engenheiro, porque a mãe é médica, porque a mãe é professora. Qualquer profissão. Ela não escolhe porque ela quis fazer com amor, que ela quis fazer porque, né? O que acaba acontecendo é isso. E aí, quando depois de alguns anos, né? Porque a gente sabe, porque eu já passei por isso também, né? Não que eu não soubesse o que eu queria, mas daí você vai deixando o tempo passar, e aí você fala assim, mas eu tô tão bem nesse trabalho, eu ganho bem, eu tô nessa profissão há muitos anos, como que eu vou mudar agora? E aí é quando a gente pega e fala assim, qual a minha missão de vida? Então, quando hoje eu falo para as pessoas, né, de encontrarem uma vaga no mercado, de estarem querendo buscar uma mudança de carreira, é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Você já sabe qual é a sua missão de vida? Às vezes o pessoal olha pra minha cara e fala assim, não, mas eu vim aqui porque você vai arrumar uma vaga pra mim. Eu já... Eu ganhar dinheiro. Entendeu? Só que o mais importante ali, claro, a gente vai ter que arrumar uma vaga. Só que vamos pensar nesse objetivo a longo prazo, nessa meta que a pessoa tem, porque o sonho é uma meta. E aí foi bem interessante, esse dia eu estava lendo Napoleão Hill, e aí fala assim, que o sonho é uma meta com data. Eu achei muito legal isso, porque às vezes a gente acha que o sonho é algo assim, mas eu tô sonhando. Longe, né? Lá longe, daqui 20 anos. Né? Quem sabe um dia realiza. E aí, quando eu li isso, eu falei assim, é verdade, o sonho é uma meta com data. É para agora, né? É para amanhã. E você realmente... E isso na carreira profissional, eu falo para as pessoas, vamos sim trabalhar essa parte para você arrumar um emprego, que é diferente de você cumprir a sua missão. É diferente. Porque quando você vai cumprir a sua missão, você está fazendo com tanto amor, o dinheiro vai ser recompensa. Só que quando você vai lá só para arrumar um emprego, e aí o pessoal fala assim, mas eu preciso de dinheiro. Eu falei, todos nós vamos precisar. As contas vão vir, os boletos vão vir. Só que nesse meio tempo, que é esse planejamento de carreira, de sonho, de metas, o que você vai fazer? Você vai esperar passar 2, 3 anos? Ou nesse meio tempo dá para você conciliar e daqui a 2 ou 3 anos você conseguir esse sonho? Então, assim, quando eu faço o primeiro atendimento, às vezes o pessoal não entende por que eu faço essas perguntas. E aí, quando chega no final, que aí eu falo, agora você entende por que é tão importante a gente saber também a sua meta agora, o seu sonho?
Porque às vezes o pessoal, muita gente me liga, Cláudia, e fala isso. Ah, eu vi que você mexe com vaga, que você faz processo seletivo, então você já me arruma uma vaga? E aí eu falo para a pessoa assim, não. Não, Você trabalha com a mentalidade da pessoa, né? Você trabalha a mentalidade para ela chegar naquilo que ela gosta de fazer. Porque não adianta você estar num lugar, você fazendo, realizando ali aquela atividade, só pelo pagamento. Você tem que ter algo a mais. É igual no meu caso. Eu me sinto realizada, né? Quando a mãe me manda uma mensagem e fala, Cláudia, eu fiz aquela atividade que você postou. Ó, me manda a foto da criança fazendo. Isso não tem dinheiro que paga para mim, né? Por quê? É minha missão, é o que eu vim fazer no mundo. É isso, é compartilhar meus conhecimentos, estar participando do desenvolvimento da criança, que é um assunto que eu amo estudar. Eu vejo, eu leio várias coisas, sabe? Então eu vejo várias curiosidades, eu posto links de várias curiosidades, desde o bebezinho, porque aquela fase, né? Desde o bebê, a primeira infância, e depois chega a alfabetização, né? Então é uma fase que eu sempre vivi. Eu estou há 12 anos trabalhando com criança. Então isso para mim é gratificante. Então isso não tem preço, né? Então não, a pessoa, às vezes, ela tá tão no automático, ela quer o quê? Ela quer ganhar o dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, lógico que sim. Só que você ganhar o dinheiro, você ter, né, o seu sustento, fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você ama, que é uma missão de vida para você, faz todo sentido, é completamente diferente. E a gente vê, né, nos ambientes de trabalho. Então a gente vê na escola, quem são aqueles professores que estão cumprindo a sua missão? Ó, até me arrepia de falar. Aqueles professores que estão cumprindo a sua missão. A gente olha e fala, nossa, esse professor realmente nasceu para ser professor, não é assim? Então, em todos os lugares. No mundo corporativo, é o brilho nos olhos. Isso, exatamente. É o brilho nos olhos. É igual o candidato quando vai lá para a entrevista, que o pessoal me pergunta muito, né? Ah, mas e aí, como é que eu faço para passar no processo? Lá na entrevista, porque são várias etapas que tem. E aí eu falo assim, sabe o que você tem que ter aquele brilho nos olhos de que realmente você quer, que você ama fazer aquilo e que você vai ser diferente. Em janeiro eu contratei para a escola, Cláudia, até é rápida essa história, que a escola nunca tinha contratado um homem. É muito interessante isso. E eu achei um currículo maravilhoso. Tinha tudo que a escola precisava. Só que ela não tinha aberto vaga para homem. E aí eu perguntei. Eu, liguei para ela, para a diretora, e falei assim, mas vocês também vão contratar homem? Ela falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí eu falei assim, olha, vocês nunca tiveram interesse? Ela falou, por causa do preconceito, porque eles trabalham com crianças pequenininhas, né? Eu falei assim, mas era infantil, Fá? É até 5 aninhos. De bebês, 4 meses, até 5 aninhos. E aí eu falei assim, mas os pais que estão lá, não são pais? Pai e mãe? Independente do gênero, né? Mãe, pai, que agora tem, né, os casais que têm filhos, mas não é disso que eu tô falando. Existem variados tipos de família hoje em dia, né? Sim, e aí eu peguei e falei assim, eu falei, mas vocês têm interesse? Porque o currículo dele era muito bom, Cláudia, e era para ser ADI. E aí eu falei, eu posso chamar para entrevista? Ela falou assim, pode. Só que ela não tinha participado ainda. E aí ele era o único homem em 20 mulheres, tá? Eu entrevistei nesse mesmo dia. Eu já trabalhei com ADI homem. Tanto é que as crianças chamavam ele de pai. Era uma gracinha. Todo mundo queria ele na sala, eu já trabalhei. Olha, porque eles têm essa referência de pai, né? Eu conto essa história porque quando ele veio para a entrevista, ele é um rapaz super magrinho, assim, né? E aí eu pedi para ele se apresentar e a gente estava em grupo. E aí ele falou para mim, eu falei para ele, por que você deve ser contratado? Aquelas perguntas que a gente faz de entrevista, né? E aí ele falou assim, olha, mesmo que isso eu não esqueço, mesmo que eu não for contratado,
já me serviu de experiência de ser chamado, porque o preconceito é tão grande que as pessoas não me chamam nem para entrevista. E já tinham falado para mim desistir do meu sonho de ser professor. E ele está agora no último semestre, né? E aí, nisso, ele se apresentou, ele foi muito bem, ele é casado, tem uma filhinha. Então, assim, não tinha por que não contratar, porque ele tinha o perfil da escola, tinha o perfil pedagógico, ele mostrava assim, o interesse dele pelas crianças, pelo ensino, muito grande. E aí eu quis apresentar ele numa segunda entrevista que era para a diretora da escola. E aí ela falou assim, você está me colocando em uma enrascada. Ela falou isso, né? E aí eu falei assim para ela, não, eu sinto que você tem que conhecer, mesmo que você fale para mim que não quer, tudo bem. Só que eu acho que você está perdendo de ter um bom profissional, um excelente profissional, por preconceito das pessoas. E se a escola é um local de inclusão, por que eu não vou dar pelo menos a oportunidade dele passar numa segunda etapa de uma entrevista? Não estou dizendo que era para ela contratar. Né? E aí ele participou dessa segunda etapa, foi muito legal, né? Aí ele se apresentou, eram mais ou menos 20, naquele dia tinha 16 pessoas, Cláudia, e ela aprovou os 16. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Que ótimo. E ele começou a trabalhar lá, e aí ele falou assim para mim que ele tinha conseguido entrar. E eu falei assim para ele, você sabe por que você sou também? Você tem um excelente currículo, você tem uma excelente apresentação, mas o que fez ele passar naquele processo foi realmente o brilho nos olhos. Foi que ele mostrou uma paixão e que ele tinha um entusiasmo, uma vontade tão grande de ser professor, que você viu que se no começo eu tivesse o preconceito de pelo menos nem ter perguntado, porque eu poderia, né? Tem empresa que faz isso, que fala assim, olha, eu só contrato mulher e eu não entrevisto homem. Claro que eu, como profissional... Já barra ali no começo, né? Tem empresas que ela é assim, ela é extremamente rígida e ela não vai mudar isso. Né? A gente que está nos bastidores, eu que trabalho, já trabalhei muitos anos em empresa, eu sei que tem muita coisa ali por trás que, infelizmente, a gente foge do nosso poder, vamos dizer assim, né? O que a gente pode. Só que eu vi que naquele momento era realmente uma pessoa que teria que ter a oportunidade, ela tem esse brilho nos olhos e que poderia ser contratado. E ele passou... Nossa, ele me mandou uma mensagem linda depois, porque ele falou que mesmo que ele não tivesse passado, já tinha servido como experiência. Isso, para mim, assim, ficou muito marcado, Cláudia. Você entendeu que é isso que as empresas procuram? Então, esse exatamente. Brilho nos olhos do professor, né, do funcionário, que é... Você quer o quê? Que o professor ali com o seu filho, ele faça com amor ou só porque ele está tendo salário? É uma pergunta, né? O amor, né? O relacionamento ali, né? Entendeu? Então... esse entre o aluno e o professor. Entre as mães, né? Que a gente também cria laço com as mães dos alunos, né? Acaba envolvendo todo mundo. É família, escola e aluno. E aluno não tem como separar, né? A gente depende da família para um bom resultado, né? Sim, então é bem interessante essa questão mesmo, sabe, Cláudia? Fica um pensamento para a gente, né? Saber esse desenvolvimento para a criança, esse aprender que é desde lá da barriga da mãe até a sua fase infantil e depois o quanto isso vai afetar na sua fase adulta, né? Que é uma das coisas que eu falei também. E para que a gente chegue, né, na fase adulta com o máximo de desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual, realmente, para que nós façamos o nosso papel, que é esse vínculo que tem, né, o professor-aluno, aluno-professor, e aprender não depende somente do professor, mas depende de um todo, né, na situação ali. Verdade. Fá, eu acho que daqui a pouco já vai encerrar, o Instagram vai expulsar a gente daqui. Mas eu quero te agradecer bastante, tá?
a sua participação. Eu adorei fazer a live com você. Eu quero fazer mais, quero fazer sobre o sono. Quero fazer. Ah, quero fazer outros temas. A gente vai vir falar bastante ainda, tá bom? Eu amei. Sim, claro. Eu quero agradecer a presença de todos que viram a live até agora, né? O pessoal que estava aí olhando, assistindo a live com a gente. E até a próxima, então. Eu espero que tenha ficado essa mensagem, né? Do afeto, que é tão importante nas relações. Tá Com bom? certeza. Obrigada, Cláudia. Estou à disposição para o que você precisar, tá? E estamos sempre junto mesmo. Obrigadão, tá bom? Um beijo, Até gente. mais. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau, gente.